Então, olá! Sejam bem-vindos ao Mesa de Mestre, o podcast de mestre RPG e pessoas criativas para mestre RPG e pessoas criativas. Ou, no caso, de jogadores de RPG para jogadores e mestres de RPG, porque o assunto de hoje é novamente sobre personagens. Porque, lógico, é muito mais fácil achar pessoas que gostam de falar de personagem do que pessoas que gostam de falar de mestragem. Mas hoje a gente vai tentar focar um pouquinho mais na parte do desenvolvimento de personagem. Como é que funciona e como você vai modificar o seu. É, e como você pode baixar a música para conseguir pensar. É, e como você pode não se sentir. Como você pode se desconcentrar porque você teve que baixar a música e esquecer tudo que você tava falando. Mas. Como podem ter essas mudanças dos personagens e como você pode se adaptar a elas durante o jogo. A gente vai contar histórias e principalmente eu sei que o Linker tem bastante história sobre como personagens mudaram no meio do caminho, porque o personagem dele morreu no futuro. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer. Mas dessa vez, comigo aqui, voltando gloriosamente, agora até morando em outro lugar, temos o Dunk. Boa noite, pessoal, tudo bom? E abaixo de mim, não menos importante, na primeira aparição dele no Mesa de Mestre, Linker. Oi, gente, boa noite. Obrigado pelo convite, Deus. O convite foi desesperado. Só, pra quem não sabe, eu só cheguei assim: gente, eu tô sem convidado. Alguém, me ajuda. Aí o Linker, opa, se for falar de personagem, eu tô aqui. Eu, maravilha, vai ser sobre personagem. Dunk, você tá livre? Aproveitar que ainda não começou as aulas, a gente aproveita pra aparecer aqui. É isso aí. Quando começar a sua aula, vai ser à noite? Não, vai ser de manhã. Ah, então você vai poder participar do mesmo jeito. Ah, sim. Ah, não, mas é por questão de trabalho, essas coisas, né? Pra atividade sim. por fora também. Eu fiz vocês desaparecerem, pronto, vocês voltaram. Mas, certo, pra gente começar então, uma coisa que é sempre boa de fazer com convidados, principalmente nesse caso, quando vocês começam um personagem, como vocês começam seus personagens? Pode responder primeiro, Linker, se você quiser. Como que eu começo um personagem? Assim, primeiro eu tento buscar algum tipo de inspiração vinda de algum lugar, seja série, anime ou até um filme, talvez. E tento adaptar isso para um personagem com alguma capacidade ou alguma capacidade ou habilidade que ele possa ter ou não em jogo. E você, Dunk? Normalmente eu vou começar pensando num tema pro personagem em si, um tema que eu quero fazer, sei lá, algum plot genérico, por exemplo. Normalmente eu parto dessas ideias genéricas, tipo, o cara com contatos, ou o guerreiro solitário, ou só o velho sábio, e coisas do tipo, e eu vou adaptando para diferentes situações, diferentes campanhas. E envolve muito também o fato de eu não escrever muito sobre o personagem para ir pensando nele conforme eu vou desenvolvendo ele na própria campanha mesmo. Eu tenho o costume de demorar um pouco para escrever backstory e coisas do tipo pro personagem para poder dar tempo de ver como eu quero levar ele para ir detalhando ele depois. Mas normalmente é só por uma ideia ou coisa do tipo que eu vou começar o personagem mesmo. Justo. Mas certo, então, vocês dois pegam essas ideias gerais e aí tentam aplicar elas às mecânicas do que vocês estão jogando ali, né? Uhum. Eu queria saber, na mente de vocês, porque penso que a maior parte das vezes eu tô
A maior parte das vezes eu tô mestrando. Então eu tenho poucas oportunidades de fazer isso acontecer. De fazer isso acontecer não, mas de acontecer comigo. Mas eu queria saber o que passa na cabeça de vocês, e se já aconteceu, do personagem no meio da história mudar completamente do que você estava pensando inicialmente. E como você lida com isso. Já começando direto, na lata. Ah, já aconteceu bastante comigo. Não é muito incomum, inclusive, acontecer do personagem mudar bastante a ideia dele. Tanto na personalidade quanto no que eu queria de caminho pro personagem mesmo. Um exemplo que eu tenho é a mesa de Cyberpunk que eu tô jogando quase todo sábado. É esse cara que eu falei que tinha os contatos, né? Eu fiz um fixer lá. E a ideia era ser um cara que tinha muito contato com o submundo, um cara mais centrado, mais negociante. Só que acabou que ele, meio que sozinho, ele acabou se tornando um personagem meio explosivo. Um personagem que foi passado pra trás, acabou ficando com muita raiva disso. E foi, assim, às vezes até meio que inconscientemente eu fui levando ele pra um caminho que ele virou um cara muito mais agressivo, só que um agressivo que conhece muita gente, sabe como, vamos dizer assim, criar os meios pra fazer o que ele precisa. Só que ele virou uma pessoa muito mais poucas ideias do que alguém que pensa muito antes de agir, um cara que, eu conheço um cara, eu posso falar com aquele outro cara pra fazer as coisas. Não, ele vai contratando pessoas e vai fazendo o serviço que ele precisa. Legal. E você, Link? Já que você não entrou sozinho, Então, assim, Diego, você é melhor do que qualquer outra pessoa, sabe que eu não consigo fazer personagem sério. Eu não consigo fazer um personagem sério nem irritado. O meu. O que eu considero meu personagem principal, que é no caso o meu primeiro personagem, e que eu tenho mais apego, eu tive ideia de ser um personagem realmente sério, sério, misterioso e uma pessoa bem amarga. Que eu perdi o traço dele na segunda sessão. Isso foi mudando com o tempo, com o tempo também, né? Você foi pousando nele, né? Sim. Dan, você conhece o termo de pousar no personagem? Pousar. Não sou familiarizado. Faz sentido, porque eu que inventei. Pousar no personagem é assim. Quando você cria o personagem, ele tá lá longe. E aí, quando você começa a jogar com ele, você vai descendo, chegando perto. O perto é o mundo, o lugar onde ele tá ali. O momento que você pousa com o personagem é quando você toca no chão, você tá no mundo com o personagem e o personagem começa a se mover sozinho, sem você. Isso que eu chamo de pousar no personagem. E geralmente é quando a mudança inicial acontece, né? Do personagem começar a fazer coisa que você não tava planejando que ele fizesse. Aí eu te interrompi, Linker, pode continuar. Que. Até perdi o. Ah, foi mal. Tava pensando no pousar, precisava falar antes. Você tava dizendo Mas, assim que a ideia inicial era que o Katze fosse sério e doído, e aí durou 2 sessões. sim. Só que, como eu disse, ele perdeu o filme na segunda sessão. Então, naquilo eu já descarrilhei tudo e já foi remoldando a personalidade dele, digamos assim. Mas conforme o andar da carruagem ele foi se moldando melhor e ele é o que é hoje. Tanto é que, não sei se tu se lembra, que ele tinha mania de tentar resolver quase tudo com uma bola de fogo. Eu já,
Assim, hoje em dia ele tenta resolver tudo com portal, então. Tá De perto. uma magia foi pra outra. É. Só que em vez de você explodir uma área, você tenta juntar 2 portais em um pra fazer uma lâmina dimensional. E convenhamos, foi uma ideia legal. Foi muito legal. Dunk, eles tinham. Eles estavam em outro mundo. E eles encontraram um dragão daquele mundo. Não era. Ele não era um bicho super inteligente, mas ele ainda assim era um dragão super resistente, soltava fogo. Sim. O Katze, o personagem do Linker, chegou assim, nossa, eu quero tentar uma coisa que eu não tentei. Porque ele criava. Ele tinha esse. Ele é um Warlock. E ele tem esse. E ele tinha o feitiço de portal arcano. Você faz um portal em um lugar, faz um portal em outro pra transportar. Uhum. E ele. E se eu juntasse os 2 portais? Eu botasse um de costas pro outro no bicho? Acabou a luta. Ele cortou o dragão na metade quando ele teve sucesso com aquilo. O portal só surgiu e o bicho que tava começando a ir pra frente só partiu pros 2 lados. Nossa, Foi muito deve legal. ter sido uma... não, isso é da hora quando acontece. Warlock é uma das classes que eu ainda quero jogar no D&D algum dia. Você tem que experimentar jogar no meu sistema, ele é mais legal. Ó. Aí também dá pra testar no seu sistema, só tem que achar o Tem que achar a jeito. oportunidade. Exatamente. Assim, eu tô reescrevendo. Eu tô escrevendo as partes do sistema bonitinho pra não precisar ser eu narrando. Porque eu notei, relendo o que eu já tinha escrito, que qualquer um que olhasse a regra do que eu tinha colocado do sistema ia ter. Ia ter amostra grátis. Sabe? Não é nem a versão. Não tinha a versão inteira do sistema, tinha a amostra grátis. E aí, em vez de você ter que pagar pela versão inteira, você tinha que me conhecer. Então, assim, não é. Não era muito Viável. jogável. Não era muito viável. Uhum. Então, e aí depois que eu fiz o Biodev ficar bonitinho e funcionar sem precisar de mim, eu preciso fazer o outro que já existe há mais tempo fazer a mesma coisa, né? Porque tadinho dele, não tem nem nome, coitado. Quase 9 anos de vida e não tem nome ainda. Vai fazer o quê? Voltando pro assunto que eu disse, que tangente tá tudo bem. A gente pode fazer tangentes, o podcast desse. Mas além da mudança que o personagem tem quando ele começa, quando ele começa a tomar decisão por ele mesmo. Falando isso, pergunta semi-tangente. Quanto tempo vocês demoram pra pousar no personagem? Eu não sei, depende muito do personagem, acho que depende também do sistema, do universo, assim. Porque tem sistema que eu, na segunda sessão, eu já tô bem inteirado no personagem, já sei bem como ele vai se guiar no mundo, mas tem outros que demora mais algum tempo, tem que acontecer alguma coisa com o personagem pra eu poder começar a lidar com ele, saber como ele funciona. Vai variando bastante. Você acha que depende de familiaridade com o sistema ou familiaridade com o cenário, ou os dois? Acho que é um pouco dos dois também. Às vezes até familiaridade com o que eu escolhi atuar ali, por exemplo. Entendi. Igual o Fixer do Cyberpunk, né? Que é o exemplo que eu acho que foi a maior virada de personagem que eu tive nesses últimos tempos. Demorou um pouco pra ele se tornar esse personagem. Inclusive, ele teve que ficar conhecido na cidade pra eu ter essa virada de chave e falar, não, esse personagem não dá pra eu atuar do jeito que eu tô querendo, tem que fazer desse jeito pra funcionar legal. Vai, Link, aproveita. Ele acabou de falar, você já entra. É assim que funciona. Aproveita que tem câmera. Meu. Pra pousar no personagem, eu acho que vai. Pra mim, no meu caso, não depende do sistema, depende do tempo que eu consigo realmente entrar no personagem.
porque tem vezes que eu demoro e tem vezes que eu simplesmente não consigo entrar no personagem porque eu tento atuar uma coisa que simplesmente não cabe em mim, sabe? Sei. Você tem uma dificuldade um pouquinho com o contratipo, né? Aquela vez que você foi fazer a clériga do. A clériga do amor, você ficou um pouquinho perdido. Sim. Eu não sei se era problema da personalidade ou a personagem ela ser mais. Como é que eu posso dizer? Feminina? Mais. Social? Mais feminina. Ah. Eu acho que assim. Personagem contratipo, assim, personagens que a gente geralmente não joga, eles costumam ser mais difíceis mesmo. Mas é por isso que geralmente eles são bons de você. É sempre bom você treinar, mas aí você treina em one shot. Quando você tem a oportunidade de ter one shot, você vai assim. Ah, e se eu fosse uma jarra de alquimia que criou vida e agora tá querendo descobrir a origem da existência e por isso ele é um filósofo. Mas é um one shot que tem batalha. Ele é um filósofo que bate. Ele é um Platão. Não sei se você Vai sabe. demonstrar o Filósofo, método socrático. Não sei se... Deixa eu te mostrar o método socrático. Não, Mas mas você sabe realmente. assim. Pode falar, pode falar. Não, o One Shot eu acho que é o lugar que eu mais gosto, assim, de fazer personagens que eu não tô acostumado, assim, pra brincar mesmo. Teve uma One Shot que eu fui jogar uma vez, que eu fiz um licantropo caçador de monstros, que era Emomante. Sim, foi muito divertido. Eu nunca ia ter pensado, vou fazer isso aqui pra uma campanha principal, mas agora eu queria dar um jeito de jogar com ele de novo. Ou com uma variante dele. E É, vai nessa vibe. Eu fiz um paladino de 2,5 metros que era medroso pra arregaçar e o. Como é que chama a classe que é meio que dupla do paladino mesmo? depende. Ah, Warlock, clérigo. o clérigo. O Ah, clérigo que tinha que ficar falando pra ele manter a compostura e coisa do tipo. O clérigo era um baixinho muito, muito fraco, mas tinha mais força de vontade que ele. mas então, Mas acho que é dessa dinâmica eu acho que que esse fica negócio de legal. pousar demora um pouquinho disso. Voltando ali do negócio Sim. do porquê que eu falei do Platão, porque eu não sei se vocês sabiam, mas o Platão era lutador de. Era tipo um lutador de luta livre na época dele. Sim. Que o Platão é o apelido de Platos. Eu não sei se é lenda urbana, talvez seja, mas até onde eu sei, Platão vem do Platos, que é o largo. Então o apelido dele é É, justamente pelos ombros largos dele, porque eu ele já era ouvi lutador. isso uma vez. Então, eu escutei. Eu não sei se é lenda urbana, eu posso estar espalhando desinformação aqui. Eu vou pesquisar depois pra testar. Se eu for pesquisar agora, vocês desaparecem da minha tela, o pessoal só vai estar escutando, então não vou. Mas Mais tarde já descobre. depois eu vou pesquisar pra ter certeza. Mas voltando pra esse negócio de pousar. Eu tenho muita facilidade em pousar em personagem. Eu tenho muita facilidade em criar personagem no geral. Então, quando eu crio um personagem, eu começo a jogar, geralmente eu pouso no personagem nos primeiros minutos da sessão. Aí eu já tô nele. Eu só não consigo pousar quando eu tô. Quando o jeito que a party funciona, eu preciso agir fora do que o personagem, do que é o natural do personagem pra fazer alguma coisa. Se eu, por exemplo, faço um personagem burro, que a ideia é ser o personagem ser o personagem burro e que não consegue fazer nada que tenha a ver com pensar. Mas a Pari tá tendo dificuldade em alguma investigação social que você tem que ter um raciocínio. Eu não vou conseguir pousar nessa primeira sessão porque eu vou ter que estar pensando em como falar de um jeito burro a resolução que tava lógica ali que ninguém notou.
Ou, dependendo da party que tiver, o personagem burro pode ter, do nada, aquele pensamento inteligente e aí pergunta pra ele por quê. Ele, lógico, é. Não é incomum. Que é, Mas já aconteceu isso comigo também. Não desse jeito, mas já aconteceu comigo de tipo, eu não consegui não consegui pousar no personagem porque a party não deixou, vamos dizer assim. então. Acho que é bem comum até. É uma coisa que acontece. Uhum. Eu não costumo botar muito carisma nos meus personagens, por exemplo, mas acho que, sei lá, de todos os personagens que eu já fiz que não tinham carisma, não tinham habilidades sociais como um dos aspectos, eu tive que liderar o grupo com um personagem sem carisma. Então é sempre uma luta isso. Não, teve uma vez que eu fiz uma personagem que não tinha memória. Ele era uma criança sem memória. Muito fraca de força. Só que ela era uma personagem inteligente, então se tinha um problema, se tinha assim, quebra-cabeça na frente, ela, não, esse aqui é o resultado. Aí fala, resultado de quê? Ela, que resultado? Então assim, ela não tinha memória. E o pessoal começou a tratar ela como se ela fosse líder do grupo. A menina não tinha memória nenhuma. Ela cumprimentava todo mundo com, oi, eu sou a Kati. Porque é assim que ela lembrava o nome dela. Senão ela não lembrava nem do nome. E o pessoal assim, não, olha só, vamos seguir a criança com amnésia. O Essa que ideia pode dar errado? O que pode dar errado? Não, e o pior, teve uma hora que a gente chegou numa cidade que tinha uma árvore no centro que tava claramente controlando a mente do pessoal da cidade. Tudo tava apontando que tinha alguma coisa na raiz da árvore. E ninguém notando que tinha algo a ver com a raiz da árvore. E a Kátia, assim, não fazia. Não tava ligando o que tava acontecendo. Ela foi. Eu vou ver o que tem em cima da árvore. Aí eu subi na árvore, eu desci da árvore, perto da raiz da parte que tinha problema. Ninguém notou. Só notaram quando o NPC começou a bater. Quando o NPC que era meio doido começou a bater a cabeça na árvore. Aí eles notaram que tinha alguma coisa acontecendo. Mas eu tava praticamente falando: árvore, prestem atenção na árvore. E falando isso, se tiverem curiosidade pra saber o jeito que eu voei no nível 2, eu usei o voo do Paraguai, que é você usar peso, pena e mão mágica. Entendi. Você usa Isso é peso, uma pena, jogada. você fica sem peso e começa a cair em câmera lenta, você pega a mão mágica e só te carrega. Você É, consegue se tem. carregar por 1 minuto. Quem não. Quem não tem cão, caça com gato. Exatamente. Você sabia que é caça como gato? A expressão? Caramba, É. não sabia dessa. Eu fiquei surpreso quando eu descobri. Agora eu vou ter que Voltando. pesquisar o sentido original, mas tudo bem. Porque faz sentido. Você caçar como gato, né? Você tem que ir escondido e Uhum. lamber a mão. Eu pesquisei aqui, o Platão realmente foi lutador e ele até lutou nos Jogos Olímpicos. Então Oh, o que cara, Ô, legal. louco. cara era bom mesmo. E ainda era filósofo. E ainda pensava, olha Ó. que. E ainda pensava. Não, mas tinha um negócio que os gregos falavam. Eu não sei qual grego que falou, mas um dos filósofos gregos falava que a sociedade em que uma sociedade em que os lutadores são separados dos pensadores tem tem estrategistas fracos e guerreiros imbecis. Uma Que, crítica social, isso aí. pois é, exercite a mente e o corpo. Exatamente. Eu Seja digo como isso sendo que eu Vladimir não Putin. exercito o corpo. Enquanto eu tô definhando sendo uma pera de sofá, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ai, Jesus. Agora, se já tiver algum momento nos jogos de vocês em que seu personagem, sei lá, eu vou fazer uma suposição, eu vou montar
pergunta de um jeito bem aleatório. Mas seu personagem era um humano lutador. E seu planejamento era, supondo D&D, eu vou do nível 1 ao 20 como humano lutador. Aí ele encontra um livro mágico, começa a aprender a estudar. E ele decide, quer saber? Eu quero ser um mago. Como vocês lidam com isso? Ou, por exemplo, do nada, ele perde uma perna, decide ser um mago e é atingido por um raio na cabeça e agora a cabeça dele é de um rinoceronte. Assim, como é que vocês... vocês já tiveram algum momento de alguma mudança drástica no meio da história do personagem? E como é que vocês lidaram com isso? Eu já tive. Eu tive uma vez em específico que foi mais ou menos do jeito que você falou, só que sem ele ter que mudar de classe, por exemplo. Eu tinha um Ranger normal, amigo dos bichos, bom de briga, full corpo a corpo mesmo, bem na vibe do lutador. Uhum. Eu não tinha muitos planos pra ele, mas logo na primeira sessão ele já ganhou uma cicatriz legal. Falei, pô, vou ter que botar fé nesse cara aqui agora. Só que aí passou acho que o quê? Umas 3, 4 sessões, eu comecei a tomar um outro caminho com ele e tal. Só que ainda tava no Ranger sem propósito, tá sendo pago pra brigar, não tem por que se envolver. Aí ele achou uma espada mágica. Só que ele não sabia que era uma espada mágica. Ele foi pegar a espada tava soltando um barulho diferente, ele foi pegar a espada e sem querer selou um pacto com uma criatura ancestral que tava habitando a erma. E perdeu um braço fazendo isso. Ficou com o braço. O braço do monstro. Aí eu tive que começar a reinventar o estilo de luta dele por causa desse tipo de coisa. Ó, que da hora. E você não pegou nível de Warlock? Não, pior que eu não peguei. Só fiquei como Ranger mesmo. Ah, teria Só sido que aí. bacana. Sim. Não, então. Mas aí depois de um tempo. E eu tava com o braço, monstro e tal, lutando, beleza. Aí fomos lutar contra um chefe, um puta de um rei do mar, louco, megalomaníaco, zumbificado. A parte toda apanhando, eu tento dar um golpe, até acerto o golpe nele, só que aí ele virou em mim e arrancou um braço meu, Ah, brincando. O outro, no caso, não foi nem o ah, isso... braço que eu tinha perdido. Aí ele arrancou o outro braço. Aí eu tive que virar e falar pra criatura ancestral: Ô, você consegue reconstruir o braço como o seu? Aí eu perdi os dois braços. E não era, a gente não tava jogando nem há 2 meses. Então eu tive. Meu personagem começou a enlouquecer, porque ele perdia expectativa de vida, ele perdia atributo. Nossa, era um rolo pra fazer aquele personagem continuar normal. E ele ainda continuava um monstro, porque a espada que ele pegou pelo menos era forte. Ah, Mas foi uma mudança, assim, de. Uma mudança de áreas mesmo. O personagem que eu não aham, botava nenhuma fé, assim, que ia ter um arco muito louco, ele do nada virou arauto de uma divindade, basicamente. da hora. E bem cedo, né? Você falou? Ah, Segunda sim, foi. sessão. Acho que eu tava level 5 quando eu perdi os dois braços. É muita emoção pra um cara que tá começando ainda. E você, Link? Então, na verdade teve só um momento que isso ocorreu. Foi, foi basicamente é, uma personagem, ele tava. O objetivo, o objetivo dele é matar a própria criadora. Então, ele decidiu. Ele viu que tinha um monte de gente falando de deuses, e isso e aquilo. Eu falei, ele pensou, tá, então tem um deus que deve ser da, da vingança ou da vingança ou ira, enfim. Eu falei, tá, pronto. Aí acabou a sessão. Eu dancei o que foi.
Ó, Legenda da Vingança. É... Cara, eu não queria. Era só uma rota pra ele no fim que ele quis tomar uma segunda alternativa. Então. Mas que não tomou muito rumo, porque não tiveram muitas chances pra ele ir eh, numa área em que tivesse igrejas Assim, desses deuses. também sejamos justos. Se você virasse pra sua party e falasse, eu quero visitar um templo do Garanox, que é o deus da vingança. Eles iam te teleportar para um templo do Garanox. A sua party tem teleporte. E eles não economizam o teleporte. Dunk, só pra você imaginar o quanto que eles não economizam o teleporte. Eles surgiram por causa de um Ah. portal numa ponte na frente de uma cidade. Só que metade da party já tinha se teleportado pra esse lugar, andado 60 metros e começado a conversar numa praça. Quando o resto da party surgiu no começo da ponte, a 60 metros dos outros, eles foram assim, nossa, eles estão longe, teleporte. O teleporte era banalizado. Isso foi na última sessão, Foi na última sessão. foi semana passada. Nossa, esqueci o negócio ali na sala, peraí. Teleporta pra pegar E foi basicamente a isso. chave. Eram 60 passos. E eles teleportaram. Como se não fosse nada. Ai, Jesus. Nossa, eu queria ter esse nível. Se bem que a gente tinha, né? Nos campeões a gente tinha esse É, nível de banalização com a você, escada e o teleporte também. e você doou o seu teleporte de graça. Que Deus tenha o meu teleporte. Ele tem, eu acho que esse é o problema. É aí que mora o negócio, ele tem. Ele ficou com ele. O mercador. Mercador é muito bom. Ora. É também muito arrombado. Caraca. Não, mas. Linker, você não conhece o mercador. Se você conhecesse, você ia saber do que eu tô falando. Quando você Fala pra fala, ele. quando você fala mercador, o único mercador que eu penso é do R4. É Acho que esse tá um basicamente. pouco melhor ainda. É, É quase isso. pega, Só que pega ele olha ele. assim. Só que deixa ele. Só que faz ele ficar. Não, deixa o Dunk explicar. Eu não vou interferir. Deixa o Dunk explicar. Pensa que você vai falar assim pra ele. Eu te entrego a minha alma, dois apartamentos, tudo pago, a chave do meu Monza e mais 1.000 pesos argentinos. O que você me dá? Ele fala, te dou. Acho que essa moeda aqui, ele pega uma moeda do chão e fala pra você, mais ou menos assim. Eu te dou um Que ele, Prius. é tipo, eu te dou um brinde, eu te dou um presente misterioso. Vira de costas e fecha o olho. E ele corre pro outro lado. É quase isso. E de vez em quando ele te dá uma coisa muito boa. Porque o É, detalhe desse cenário é porque foi o cenário que eles criaram no Deus e Campeões. sim. Inicialmente, tinha um mercador. E ele funcionava mais como mercador. Mas aí, a deusa que tinha conseguido a onipotência e usou isso pra roubar os poderes dos dois deuses que eram irmãos mais próximos dela, que também era a deusa do caos e de um montão de coisa assim, catou o mercador, roubou tudo que ele tinha, enfiou ele no labirinto de sofrimento eterno e virou pra entidade que ela tinha criado, que é tipo um avatar dela, e falou assim: Então, Eva, você pode ser o mercador agora. E agora, Então, a uma criatura mais praguinha caótica do caótica mundo. que é a Eva é o mercador. E ela, Aí ela e ela vai depender atua do ele humor muito bem, dela. só que dependendo do humor dela. Realmente. Ela pode te dar Então. basicamente um poder divino, ou ela pode falar: Então, em troca de tudo isso, você agora não precisa mais ir ao banheiro nas terças-feiras. Caramba. É quase isso. Pior que é quase isso. Mas tudo que tiver guardado ali vai sair na quarta. Você querendo ou não. Tem pontos e contrapontos. É tipo, eles
o pessoal da Pérsia. O meu personagem morreu lutando contra uma criatura que a gente acabou invocando sem querer. Depois que acabou a luta, eles viram que eu tava morto, não tinha mais possibilidade de me ressuscitar e tal. Eles chamaram o mercador e falaram assim: "Ó, a gente vai trocar metade da alma desse cara, metade dos dias de vida desse cara que já tá com os dias contados e vendeu o resto da vida dele pra esse mesmo mercador." E o outro aceitou ser consumido por um, sei lá, um tipo de vírus paradoxal muito bizarro. E eu ganhei 30 dias de vida. Foi basicamente isso. Assim, metade ali tá com o pé na cova, outra metade já tá morta, basicamente. E eu também tô indo lá pro mesmo caminho de todo mundo. Olha, levando em conta que é uma campanha em que em que você sabe que o seu universo vai ser destruído, e você tá pensando em como salvar a maior parte das pessoas, 30 é... dias tá bom. 30 dias tá ótimo. É, o tempo 30 limite dias que a gente tem mesmo. pra resolver o fim do mundo? Fácil. Suave. Já fiz Confia. semana passada. É, assim, Dunk, o Link tá perto. Link, você liga você quer falar pra ele o que o Kurt tá fazendo? Ah, não. Aí, vamos para um formigueiro? Vamos! Vamos ir para outro mundo? Vamos. Você tem que dar mais contexto que isso. O Dunk tá perdidíssimo. Eu só entendi que Eu tem tô, um eu formigueiro no meio. tô, eu tô tentando lembrar. A nossa parte do grupo era tinha a ver com alguma coisa. Qual é a palavra? Não é verde. Esmeralda. Tinha a ver com alguma coisa. Com alguma coisa esmeralda. Que a gente não sabia o que que era. E no meio disso, a gente encontrou a Ilha dos Devoradores, que é uma ilha no meio do nada, basicamente. E lá Uhum. os devoradores são basicamente formigas de 3 4 metros. Mistura formiga com escorpião. É aquilo. Nossa, que coisa Que boa. faz ela ter o tamanho de. Desde o tamanho de um cachorro até o tamanho de uma vaca, e aí os soldados poderem ser maiores que elefantes. Nossa, trampo suave, pô. Quer piorar isso aí um pouquinho mais? Que Os medo. devoradores não eram formigas. Teoricamente, o tipo de criatura que eles são é aberração. Eles só parecem formigas. Porque o detalhe dos devoradores é que se você não tá focado olhando diretamente para um sem piscar, ele é completamente invisível e não faz som. Por que esse tipo de coisa existe, assim? Eu questiono. Uma criatura Assim, tranquila dessa, assim, que você tem que adivinhar onde é que o bicho tá, senão ele Você pode tem que carcomer basicamente. você pelas costas, você não vai Exatamente. nem saber o que aconteceu. É o motivo que eles foram assim. Nossa, Ilha dos Devoradores. Por que ninguém vai pra lá? Por causa disso, porque a gente não quer que esses bichos saiam. Ah, Ninguém vai pra lá porque, né? se a E gente não entrar, eles não vão se a sair. gente não entrar, eles não vão sair. A floresta em si da ilha era um negócio bizarro, porque como porque imagina você chega numa praia, praia linda, a vegetação tão verdejante, tão cheia que que parece que cresceu com magia, sabe? Tudo verde, Uhum. lindo, enorme. Mas você não sente um único inseto, você não escuta um único barulho por horas que você tá lá.
É uma ilha inteira toda silenciosa. Não Você tem, vai andando, você vai não tem encontrando... coração que fique em paz. Se você for andando no meio da floresta, você encontra umas ruínas do nada. E ainda sem som nenhum. Então assim, essa aí era a Ilha dos Devoradores. Mas continua, Linker, porque piora. Pior, já Piora! não tá ruim bastante. A sensação Sabe de, por, sei lá. sabe por quê? É que lá na Ilha dos Devoradores tem uma poça de um líquido, eu não vou lembrar a cor do líquido. É... Na verdade, é uma poça de um líquido esquisito. E que caso você entrasse em contato com aquele líquido, você vira. Não lembro se virava pedra ou se virava uma estátua, mas é praticamente a mesma coisa. É, Uhum. no fim tá do mesmo naipe, basicamente. É. Aí, chega uma parte que tem uma batalha perto daquele lago. Acho que eu já sei onde a gente vai chegar com essa história. Tá. Vamos lá, batendo nos bichos, né? Aí alguém tem. Aí alguém tem a grande ideia de empurrar um dos bichos no lago. Tá, tá. Aí eu lembro que isso acontece de algum jeito, mas o que acontece? Joga o bicho no lago. Sim. O que acontece quando você joga alguma coisa numa piscina? Voa água pra todo lado. Exatamente. Nossa, o que poderia dar errado? Exatamente. Nesse dia, metade do party parou de se mexer. Senão Eles ela toda. eles estavam bem até. Essa aí não é a parte ruim que eu tava querendo chegar. A parte ruim vem depois da Ilha dos Devoradores. Depois aí, jogaram É, eu líquido vou. pedrificante Eu vou nele. acelerar um pouquinho a história pra chegar num outro ponto que eu quero que seja o Linker contando. Porque depois que eles lidaram com essa parte dos devoradores, eles até se conectaram com outra party pra ir pra ilha. Porque o negócio era, tinha uma parte de uma profecia que eles queriam resolver. E aparentemente estava apontando que era em algum lugar naquela ilha. Chamando essa Uhum. outra party, eles finalmente conseguiram descer até o centro do formigueiro. Onde tinha uma formigona gigantesca, colorida, porque aparentemente toda a cor e aparência que os outros não tinham, ela tinha. Um dos personagens começou a flertar com a formiga gigante, porque ele falava com bichos e gostava de monstros. Depois eles teleportaram ela pra fora, transformaram ela em uma humana, extorquiram ela como humana, pra em troca dela voltar a ser uma formiga, as formigas não atacarem eles. É... Ai, Jesus. aí conseguiram voltar lá pra toca lá embaixo. Encontraram uma espécie de portal. E os personagens entraram pelo portal. E agora eu volto porque eu quero ouvir eu quero ouvir o Linker falando sobre o que eles viram pro outro lado do portal. Eles só entraram, ninguém falou assim, ah, eu vou ali, volto, vou botar a Não, eles cara foram assim, ali. ó, Não. um portal, chegamos. Yahoo! Nossa, o medo que eu tenho de Gente, entrar em qualquer portal, qualquer porta, na verdade, em PG está fechado, o pessoal entrou Não, no, eles só no olharam seco assim e mesmo. falaram, ih, Ai, cara. mas vamos lá, Linker, o que tinha pro outro lado do portal? ok. Você não precisa contar passo a passo, você pode dar um geral daquele lugar. Em geral, é basicamente um. É basicamente um cinturão de asteroides. Só que preto.
Não tem muito o que descrever. Não tem teto, não tem chão, só vai. Eles foram parar no espaço, Não, casualmente. é, Não, não. é diferente, é pior. Porque eles É surgiram pior do que nesse o lugar. espaço. Eles surgiram nesse lugar que. Sabe aquele cascalho de. Que você usa pra aquário? Sei. Imagina que você pega esse cascalho e joga pra cima em câmera lenta. Você vê todos eles afastadinhos, sabe? Ah, sim, Agora, sim. estende eles pra todos os lados, sem horizonte. Pra cima, pra baixo, pra todos os lados. De um jeito que Tá. o horizonte só surge quando tem coisinha dessa o suficiente pra. Coisinha dessa o suficiente ali pra quase parecer uma parede na sua perspectiva. Certo? Nossa senhora. Porque isso Eu tenho continua muita. pra todos os lados na mesma quantidade. Só que aumenta esses cascalhos para que eles tenham formatos de ilhas. Formatos não, mas tamanhos de ilhas. É, E em um é ponto, bem. ao longe disso, que já que não tem limite de distância, eles podiam ver, tem tipo um obelisco preto gigantesco. Tipo o coisinho do The Sims, só que enorme. Sei. E aí eles começaram a ver Senta num umas lugar desse. coisas. Eles surgindo aqui, primeiro que tinham essas pedras redondas e aí tinha essas graminhas que eram redondas também. E quando eles olhavam, a coisa parecia mudar para várias cores antes de parecer verde, como se estivesse acostumando a visão deles. Eles começaram a ver as coisas em aberração cromática. E eles descobriram que aparentemente nesse universo por onde eles tinham parado, além de ter toda essa diferença de aparência, além de ter toda essa diferença de aparência, tinha essa energia mágica, que é o Limen. E o Uhum. Limen é tóxico. Eles verem as coisas em aberração cromática, eles sendo afetados pelo Limen. Nossa, que Mas tinha mais coisa que ambiente isso. saudável pra Por se causa manter. do Limen, tudo mágico que eles faziam tava super bufado. Um cara foi fazer o feitiço luz numa pedra pra longe, ele vaporizou a pedra. Não, só um pouquinho mais forte do que o normal. Só um pouquinho mais forte que o normal. Exatamente. Mas aí também tinha umas diferenças, os elementos não funcionavam do mesmo jeito. Água, quando, quando ela começava a escorrer, ela transformava qualquer material que ela tocasse em água. Nossa. Então, água Tá, escorrendo no. não é ela escorrendo, é ela transformando as coisas enquanto ela tá passando. Uhum. Gelo não é água congelada, o gelo aumentava o peso das coisas, eletricidade aproximava as coisas. Então, toda a Nossa. mecânica ali dentro era diferente. E eles descobriram que essa coisa funcionava que Aham. nem um organismo. Tinham esses bichos que quando você tentava atacar, funcionava a primeira vez, e aí depois tinha que ser um pouquinho mais forte do que a anterior. Era tipo um monte do Apocalipse da DC, só que versão monstros. Era um monte de glóbulos brancos voando pelo espaço. Tipo isso. Eles conseguiram encontrar uma civilização lá, arrumaram uma roupa pra conseguir explorar, foram. Nossa, então, e tem esses monstros que comandam esses monstrinhos e a gente tem que acabar com. Vamos ver se a gente acaba com o monstro, porque aquele cristal lá no meio que é preto gigantesco, com certeza é a esmeralda que a gente tava procurando. Porque, lógica. Porque as esmeraldas são pretas nesse lugar. Porque Não, esmeralda. mas assim, com todo respeito, se eu chego num lugar que a descrição me lembra o Dandy do Minecraft, tem uma pedra preta gigantesca flutuando no meio de tudo, eu ia dar meia volta e ia sair. Porque eu não tô com tempo pra enfrentar terrores além da compreensão humana. Não, era bem terrores além da compreensão humana mesmo. Eles encontraram de vez em quando uns ossos que tinham umas ondas assim desenhadas como se tivesse sido lapidado. E eles Uhum. descobriram que era por causa de excesso de Limen, que o Limen é como se fosse uma onda que vai em direção ao centro. De vez em quando ele até puxa
ondas desses monstros que eles formam essa noite, que é tipo uma mancha escura que fica pulsando pra dentro do lugar. Uhum. Eles tiveram até que perseguir uma noite, uma hora lá. E eles descobriram que enquanto ali naquele lugar, ninguém conseguia morrer. E se você fosse muito pra perto daquele núcleo, você só sumia. Aí, muitas coisas Ninguém morreu pra aconteceram. descobrir isso, né? Ninguém morreu, eles perguntaram pra galera. Mas, Bom. enquanto muita coisa aconteceu, incluindo um pepino do tamanho, de uma ilha. Longa história. Só coisa tranquila nesse. Realmente são terrores além da compreensão humana. Não, isso aí foram os jogadores. Eles que fizeram o pepino. Uma delas tem uma personagem tem um arco de polimorfo verdadeiro. Ela atingiu uma pedra gigante pra transformar em um pepino pra chamar a atenção dos monstros. Enquanto ela tá fazendo outra coisa. Eu teria minha atenção conquistada com uma situação dessa. Aham. Um pepino do tamanho de uma Um outro ilha. personagem foi quase devorado por esses bichos, mas como nesse lugar não dá pra morrer, ele só começou a enlouquecer porque ele era um pedaço de crânio. Regeneraram ele e conseguiram. E assim, eles conseguiram fazer um negócio muito da hora, que eu nunca tinha visto ninguém conseguir. Um dos personagens tinha um pergaminho. Eu acho que era um pergaminho de gate ou alguma coisa assim. Que o portal, feitiço nível 9. Eles tinham encontrado uma outra civilização que tinha falado assim: a gente sabe o que é esse bicho. Só que daqui a gente não tem como fazer nada. Então eles pegaram um fio de cabelo de uma pessoa desse outro universo. Ele pegou o pergaminho de gate. Um cara que sabia fazer runas fez umas runas super complexas para tentar ajudar a enfraquecer as paredes interplanares. Todo mundo da party se juntou para ajudar de algum jeito. E em vez de abrir só um portal pro lugar, eles abriram um portal pro exterior, pro espaço entre universos. Caralho! Eles saíram desse universo em que eles estavam e eles tiveram, por um momento, uma vista dos outros universos ao longe. Como universos, no espaço em que distância e tempo não existe porque cada universo tem a própria. Uhum. E aí eles foram parar no mundo desses outros. Um planeta que fica entre 3 sóis, então hiper quente, onde as pessoas só sobrevivem porque tem essa civilização que é governada por uma deusa. E tem um montão de lascas de titã, que são os bichos que essa deusa derrotou pra conseguir fazer a civilização. Enfim, eles chegam no lugar, fazem um trato com a deusa, falando: você pode fazer a gente sobreviver aqui, ajudar a gente, porque tem esse bicho gigantesco que tá querendo destruir a gente, que é o universo, então o que você acha de ajudar? Aí ela, aqui ajuda. E aí fez um elo com eles, dividindo um pouquinho do poder. Eles, em vez de só virarem ninjas, a personagem do Linker fez um... Assim, só pra você ter uma noção. Geralmente, você tem 12 dados no sistema. 12, 13 no máximo. Você mata alguém se você der 5 de dano, pra além do ataque dele e da defesa, porque isso aí vai reduzindo coisas. Sim. A personagem dele fez um sopro de gelo que deu... o quê? 50, 200, deu 200 de dano? Não sei quanto é que deu aquele negócio. Eu sei que foi muito... Quanto que deu, Linker? Você lembra? Eu acho que eu tô chutando alto, mas eu acho que deu quase 500. Foi muito. Foi um mega sopro de gelo, assim. Eles chegaram no lugar e começaram a atrair os bichos, porque assim, tem as raças de titã, geralmente a gente desvia deles. Aí eles, desvia? A gente vai matar todas.
Não, invocaram uma era do gelo pra garantir que os bichos não iam voltar também. No planeta com 3 sóis e conseguiram esfriar tudo ainda. Não, mataram o negócio com gelo, só que os bichos vão voltar, porque eles voltam com calor, eles comem calor. Ah, Mas aí eles viram assim, tá, acabei de descobrir que, assim, é que no meio do processo, o Egon, que é um dos personagens, pra lidar com os ataques dos outros bichos, ele fez aquele feitiço que cria um mini buraco negro, feitiço nível 7, eu não lembro o nome, uhum. mas ele fez o buraco negro e ele induzou parte da energia dele, que ele tinha sido infectado por aquele Limen, porque o tipo de magia dele, ele joga magia pra fora do corpo e é substituído pela magia do ar. Ele usou parte daquela ligação que ele tinha pra aplicar no buraco negro. Então ele amassou o buraco negro como se aquele buraco, como se o buraco negro fosse feito de papel machê, sabe? Nível de É, força pra normal. ele ficar maior e atrair as coisas ainda mais. Só que aí nesse momento ele notou assim: ah, o soberano do vazio sabe onde é que eu tô. Esse é o nome do universo. É, então ele sabia assim: o universo tá vindo comer a gente. Joia. Oi. E aí eles pensaram num plano. Chuta, qual que é o plano? Se tem um universo vindo na sua direção. O templo da deusa parece com cristal e é todo verde com planta, então provavelmente é uma coisa esmeralda. O que você faria? Assim, o que eu. É que eu não conheço a história inteira, né? Mas se Aham. precisava da esmeralda pra usar contra o universo, eu ia tentar descobrir como. Ou no pior dos casos, eu jogar o universo inteiro contra outro universo. O que eles fizeram é quase isso. Eles foram lá, transformaram uma montanha num patinho de borracha, jogaram o patinho de borracha na estratosfera, vaporizaram o patinho de borracha para fazer um inverno nuclear no mundo. Enquanto isso estava acontecendo, eles transformaram o mar em um líquido branco para poder refletir a luz, para que o inverno nuclear funcionasse, para Deus não precisar gastar energia para manter a galera viva, para ela poder ajudar a lutar contra o universo quando ele aparecesse. Ao mesmo tempo, eles fizeram uma runa em volta do templo dela pra atrair o universo pra aquele ponto e não pra outro lugar. Meu Deus. Enquanto O outra personagem universo. tava aumentando quanta energia ela poderia usar pra fazer o único ataque, de um jeito que ela provavelmente consegue tacar um Google de flechas no próximo round que ela tiver. Um quê de Um flechas? Google. Na verdade, eu acho que pela conta que a gente tinha feito, tinha sido mais de um Googleplex. Meu Deus. Ela provavelmente vai morrer Não, quando tentar fazer isso, mas é. só trampo suave, assim, fazer um inverno nuclear, assim, coisa Vamos sair tranquila. no soco com o universo, se for. É, não, já começou bem aí já pega e transforma, tu já faz um crime de guerra, só que funciona pra aquele pessoal. Nossa, que coisa incrível. Não, eu imagino que essa criatura que se alimenta de calor deve estar rasgando a pele dela, assim, de fome agora É, também, então, porque por sorte não elas não estão mais têm pele, aguentando. mas provavelmente todas vão morrer. Aí nós resolveram um problema, é 2 coelhos com uma cajadada só. Mas é isso que eu tava falando de situação que a pare do Linker tá lidando. Só situação tranquila. Eu achava que as situações de campeões eram adversas e caóticas. Não, pô, relaxa, tá tudo bem, relaxa de piola. Não, assim, essa é uma Ai, das pares. Jesus. A outra pare que ele tá não tá muito melhor, não. Mentira, tá melhor do que ter que enfrentar o universo em outro universo que eles tiveram que fazer um inverno nuclear. Seria Com mentira. certeza. É, Acho que tem poucos lugares que vão estar piores do que essa parte em específico. eu percebi que essa história durou bastante tempo e não teve nada a ver com a parte de lidar Ah, com mas problemas de personagem. acho que tem a ver com lidar com problemas de personagem, porque assim, os personagens criaram um belo problema. Eu imagino que teve muita evolução entre eles pra lidar com tanta situação caótica. Teve. Igual o cara que enlouqueceu porque foi comido vivo, não podia morrer, então ele enlouqueceu. É, sim.
E virou a cabeça. É uma situação completamente adversa que não tá nem no controle do mestre, nem no controle do player, e o cara tem que aprender a se virar com aquilo. É isso. É Exatamente. esse tipo de situação que você desenvolve o personagem. Igual você perder o braço lutando contra o Rei do Mar, que você nem tinha por que tá lutando com ele, mas você tá. O pior é que a nossa primeira luta com essa party foi muito desorganizada. Qual foi Mas a primeira sempre é. luta do Primeira luta de Kurt? party. A primeira luta em equipe foi na ilha. Foi? Foi. Contra quem? Isso Não, explica por eu que acho. que voou água em todo mundo. Nossa, é verdade! Vocês estavam com a Nahima ainda. Ela invocou Sim. ela invocou aqueles 200 zumbis que não serviram pra nada. Daí caso você tenha notado, as pares de nível trio são meio OPs. Não, eu tô vendo esse mundo novo agora. Eu tenho que aprender a criar personagem que sirva nesse mundo. Ah, não. É assim, os personagens de nível trio são desbalanceados pro sistema e pro mundo. Só que já que eles lidam com outros problemas que também são desbalanceados, não tem tanto Uhum. problema. Mas se eles fossem tentar É, resolver assim, ah, essa não, a minha cidade está sendo atacada por um grupo de gnolls. Metade da party ia sentar e o outro ia falar, tá, eu vou sozinho. os outros dois iam lá pra assistir ou pra olhar ele pra ter algum desafio no negócio. É, A Macari certamente ia sozinho. Eu tenho certeza disso. a primeira luta de vocês foi nas formigas? Foi, né? Foi essa que todo mundo sofreu o desastre dos. Não lembro se foi nas Formigas ou se foi no Underdark. Underdark vocês foram depois. Tanto que vocês caíram da ponte e a party se separou no Underdark e tal. Então foi nas Formigas. Não. Que aí até teve o Zap no lugar onde não era fazer barulho, ele fazia um trovão. E aí dá TP pra um lugar onde ele ficou preso por 6 meses depois. Foda. Ossos do ofício. Nossa, do ofício. Exatamente, não. Stealth é opcional. Inventaram Eu a tomei mecânica essa de de stealth, gelo mas eu segundo nunca depois. decidi. Olha, você chegou bem a tempo de eu falar Stealth é opcional, olha só que legal. Dan, qual foi a situação mais caótica que um personagem seu já passou? Um personagem meu já passou. Olha, a lista é longa. Mas teve uma vez que eu fui jogar. Acabou nem durando tanto, que era uma mesa baseada meio em Souls-like, sabe? Hum, Que eu criei um draw veterano de guerra, que o draw não envelhece, mas o meu tinha o envelhecimento por estresse, sabe? uhum, Que tinha a expressão envelhecida. E aí a gente foi, assim, tava seguindo uma caravana. Não lembro se a gente foi. A gente foi procurar essa caravana. E a gente achou a caravana totalmente destruída, acabada, desbagaçada e tal. E fomos conversar com o pessoal e falaram, não, um urso atacou a gente, uma criatura mística, bizarra, bateu em nós e foi pra floresta. Aí a gente achou dois soldados lutando contra o bicho e um foi morto logo que a gente chegou, basicamente. Ele apareceu pra mostrar que o bicho era forte. A nossa perna era tudo level 1, 2, sabe? Eram uns caras que não tinha como enfrentar uma criatura mágica. Mas a gente falou, pô, tem um cara ali que tá vivo, vamos pegar ele. Resumo, a gente apanhou igual uns condenados. Apareceu um outro maluco voando numa águia gigante. Lutou contra o bicho, quase morreu lutando contra ele, enquanto a gente também tava quase morrendo lutando contra o bicho. Pra no final a gente ganhar, o cara virar pra gente e falar: Ô, esse cara era um amigo meu, mas ele tava louco. Se vocês não tivessem partido pra cima dele, ele ia ter parado de lutar, mas vocês fizeram ele enlouquecer completamente e agora eu tive que matar ele. Vocês estão felizes? Apontou o dedo na nossa cara, subiu na águia e foi embora. E a gente ficou com o maluco semi-morto
E os dois outros membros da party queriam comer ele, porque eram dois. Era um vampiro e outro maluco canibal. E Aham. o meu personagem teve um surto de estresse pós-traumático por ver um soldado em situação de quase morte e ter que defender ele. Foi, assim, uma terça-feira. E, e você, Link, tirando ter que enfrentar o universo e o inverno nuclear que você fez, com uma personagem que teoricamente é medieval, qual que foi a. É, qual que foi a coisa mais doida que aconteceu com o personagem seu, na sua opinião? A Doido. situação mais. Mas. Nossa, que? Como assim? Uau! Hã? Ah, tá. Não foi a mais doida, mas foi a primeira que eu lembrei. Hum, É, tava lá eu e mais umas 4 cabeças lá. É, tá, a gente tava num lugar que chama Torre dos Mortos. Não sei se você conhece. eu acho que eu tava lá como personagem. É, é, eu não lembro exatamente o contexto de tudo, mas até porque faz muito tempo. Uhum. Basicamente, uma ponte, uma ponte de gelo ligava um lugar ao outro. Ah, tinha um, tinha um dragão no meio e uma pessoa muito religiosa ligou uma vela. Eu não lembro se a situação estava no ambiente escuro ou não, mas aquela vela perturbava o dragão estava dormindo. O dragão estava dormindo, a gente tentou passar por ele, o dragão falava, a gente conversou com o dragão pra gente passar numa boa, tranquilo. Tá, ele falou, olha, vocês podem passar, só, mas se vocês perturbarem o meu sono de novo, vocês não vão sair. Tá, a gente passou, a gente chegou até a metade da metade do outro caminho, pra chegar na outra parte da ponte. Aí a pessoa religiosa, personagem religioso, ele pega e acende aquela maldita vela de novo. O desgraçado começa a rezar. Sabe o que acontece? O dragão, Eu já tenho uma o dragão ele acorda, mas ele nem fala eu avisei, ele só só vai. faz igual um mago, o bola de fogo. Aí o mestre, rola não sei se foi um D20, um Acrobatics ou o que foi, para desviar daquilo lá. Mas tá, mais da metade da party rolou um volume alto, um valor bom. Aí ele vem e fala, eu, que, eu lembro que uma das pessoas gritou e outra quase gritou. Falou, legal, né? Muitos valores altos, né? Pena que ninguém passou. Todo mundo,
Mentira, teve uma única pessoa que não morreu porque ela já tava lá do outro lado, por algum motivo que eu não lembro. É, Mas, Se eu não me engano, é, se eu não me engano, sobraram duas pessoas do sopro do dragão. A Lia, minha personagem, porque ela era medrosa, ela já tinha saído de lá faz tempo, ela não ia ficar parada enquanto o pessoal tava brincando de bolinha de neve. E o personagem do Dark sobreviveu porque ele tinha se transformado num lobo. E aí ele sobreviveu por causa da vida sobressalente da não, transformação druídica. não. eu Depois, lembro que Salvou a depois lá casa. pra frente a Lia morreu também. Mas morrer na Torre dos Mortos foi a melhor coisa que podia ter acontecido com ela, porque ela tinha medo de tudo. Então, ela ser um fantasma eternamente no lugar onde ninguém vai incomodar ela, pra ela é a melhor coisa de todas. Teve um final feliz. É, eu lembro que eu fiquei muito triste, porque aquele foi meu primeiro personagem. Eu peguei uma grande raiva do Porco. Mas detalhe, Eu ia achar muito engraçado se todo mundo tivesse conseguido magicamente escapar da bola de fogo, exceto o religioso, que acendeu a bendita vela. Nossa, teria sido uma cena incrível. teria sido muito bom. Deixa eu ver, como personagem, qual que foi o momento mais doido pelo qual eu passei? Ahn, eu É uma sei. pergunta boa. Bem no começo da minha carreira RPGística. No meu sistema, mas quando a gente nem sabia o que era uma classe. A classe não dava nada. 10d6 era muito. E níveis, o que são níveis? Não faço ideia. Eu criei um Era personagem. tudo um conceito, É né? tudo conceito, assim. Raças, classes, o que é Abstrato, isso? Não sei. invento na hora. Eu sei que eu quero ser que eu quero ser basicamente um herói grego segurando uma massa-lança que monta numa mantícora. E joia, eu sou um herói grego que usa uma massa-lança que monta numa mantícora. Meu nome é Gil. O Gil é uma lenda. Por que eu digo que o Gil é uma lenda? Ele foi o meu primeiro personagem. Nessa época em que os dados eram baixos, não tinha nem como fazer o dado ser muito alto. Uhum. A gente não sabia sobre mecânica de ajuda, a gente não sabia sobre classe, raça, nem nada. A gente não sabia, assim, eu não tinha inventado. Mas. Mas a gente chegou numa cidade que estava sendo invadida por monstros. Era um mundo que estava sendo invadido por monstros. Como éramos muito inteligentes, decidimos assim: nossa, gente, vamos nos separar e procurar por sobreviventes. A gente se separou. Cada um seguiu para um lado. E o Gil foi pra frente de uma igreja, de um templo. Eu abri a porta do templo e lá dentro tinha um gigante, 5 metros de altura, chifres enormes, apoiado na no não é palco, como é que é o nome do negócio? No Apoiado no falando, tablado lá da frente do templo. E você vê na mente da pessoa assim a lista: chamar por ajuda, entrar com a mantícora, pegar a arma, fechar a porta atrás dele e ir de frente pro gigante de 5 metros. Tem a mantícora. Sem a mantícora. É assim, tem que ir. Entrou no modo jogador Souls-like. Não tem ajuda, não tem. Você não faz ideia do Não quão tem Souls-like essa montaria. luta foi. Porque daí Vai ter que rolar e eu bater. não sofri 1 de dano. Nossa, E eu isso. matei o Não, bicho. realmente. Lembrando, a Ele era uma luta lenda. no sistema é ao mesmo tempo. Então, os danos competem.
Tinha hora que eu ia com a minha massa-lança pra pegar e o bicho agarrava a massa-lança. Então eu usava aquele galeio pra chutar o bicho, pra ele largar o negócio. A luta foi épica, foi longa. E o Gil não sofreu dano nenhum. Não, isso fez. Aí é sinistro mesmo. Ele Foi chegou no lugar, totalmente lutou contra Soul-like. o bicho que era pra ser o boss daquela cidade, saiu ensanguentado com o sangue do bicho. Ele não se machucou. Tá, não, isso é uma situação caótica, diversa, completamente. Mas ainda assim, acho que tava totalmente dentro do personagem. Isso Completamente. aconteceu Não, e o Gil só foi. O Gil se tornou uma lenda. Porque essa aí foi a primeira vez. Mas ele só sofreu a dano. primeira. Ele só sofreu dano. E tiveram muitas sessões. Ele começou no nível 1, a gente acabou no nível 7. Que o Messi parou de narrar. Mas Aham. o Gil só sofreu dano lá no final, quando a gente já sabia o que eram classes. E aí eu esqueci que, como eu tinha pegado o Bárbaro, ele tinha 3 de defesa. Nossa. É... ele sofreu dano porque eu esqueci de habilidade. Aí você tomou dano, só que não era nem pra ter tomado, era pro bicho ter vivido sem saber o que era ser cortado por Exatamente. uma Você arma, não faz ideia basicamente. das coisas bizarras que eu fiz com o Gil. Teve uma hora que a gente tava num lugar com água, que a água era na cintura. Tinha tipo um narval supersônico. Você tá nadando de todo lado pra atropelar a gente. O bicho foi atropelar na direção que tava a gente. E mentalidade do Gil. Tem a coisa sensata, a coisa medrosa, a coisa corajosa. E aí o Gil. Porque você vê uma narval supersônica indo a toda velocidade na sua frente, o que você faz? Logicamente, você levanta o pé e pisa na cabeça dela. Não, eu ia falar, você agarra e tenta disputar força, mas ele foi além, ele falou, não, eu vou derrubar esse bicho em um chute. E ele fez Que isso. cara bom. O pior não era a ideia, o pior era a ideia ter sucesso. Ah, não. Ele é sinistro. Não, o Diego conseguiu fazer o que é sonho de muita gente quando vai jogar RPG a primeira vez, fazer o personagem que é o protagonista, porque não tem outra explicação pra isso Não, acontecer. a gente comemorava o Gil, chegava. Ele tinha essas decisões bizarras, e aí ele conseguia, e todo mundo que tava na mesa assim, é Gil! Não tem outra pessoa pra ser assim. Não, e Ai, assim, Jesus, que em coisa questão de incrível. build, não tinha build. Ele era Uhum. um. Não tinha nem como ter build. Ele era. É, eita. Não tinha nem como ter build. Ele era só um. Só um bárbaro. Sim. E você chega no final, teve uma hora que assim, o mestre tava querendo matar a gente, aí a deusa da lua, que era quem tinha trazido os monstros, levantou os braços, caíram as estrelas como cavaleiros super fortes. E a gente, eita, a gente vai ter que bater nos cavaleiros, como a gente vai fazer isso? O Gil, nossa, eu vou aproveitar que eu tenho essa habilidade aqui, carregar um pouquinho, one hit kill. Carregar um pouquinho, Foda. É porque só pra dar um o que gosto. tinha acontecido? O Thunderbird, ele tem uma... o coração dele pode realizar pequenos desejos. Tem uma Sim. vez que a gente foi enfrentar um Thunderbird. O Thunderbird foi atacar a gente, eu finquei o meu negócio de ferro no chão e saltei pra trás. Então o raio dele bateu no negócio de ferro, não foi na gente. E depois eu fui lá, catei e matei o Thunderbird. Porque Gil fazia essas coisas. Aham. E aí eu usei o desejo daquilo pra que eu pudesse carregar um pouquinho de eletricidade. Então eu podia carregar. Eu podia ganhar um de vitória por round que eu guardasse. Então, se eu ficasse carregando por bastante tempo, eu teria muitos de vitória num golpe, então daria muito mais dano. E aí isso Uhum. ajudava nessas coisas. Mas o Gil Vamos foi. lá, meteu o louco. O Gil é irrepetível. Eu duvido que eu É. consiga. Porque é a junção de sorte com decisões horríveis.
Não tem como você fazer 2 vezes isso e dar certo. Eu tentei É, fazer ele de novo quando o Messi foi narrar uma coisa parecida de novo. E aí eu abri uma sessão de teste. Eu falei assim, eu tenho esses personagens, quem conseguir matar o Minotauro sem sofrer dano, o Minotauro que é feito pra galera de nível 3 matar, quem conseguir aqui no nível 1 matar o Minotauro sem sofrer dano, vai ser o novo Gil pra essa campanha. O Minotauro baixou a ninguém. cabeça e foi da cabeçada. Eu sabia que ele era o novo Gil quando a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou dar uma cabeçada nele. E eu derrubei o Minotauro na cabeçada. Não Maravilha. bastando, não bastando fazer uma ideia imbecil, faz ideia imbecil virar sucesso completo. Cara, tem Exato. alguma arte do Gil? Agora eu quero ver esse Nossa, personagem. tem. Eu vou buscar, escavar os desenhos antigos pra tentar te entregar. Ele parece só um cara normal. Assim, ele não tem nada de incrível. Não, mas ele tá montado numa mantícora, isso por Não si tem, só já é o desenho não tem incrível. ele na mantícora, porque eu tinha preguiça de desenhar uma Ah, mantícora. Apenas nossa, Gil. só o Gil. Não, mas o Gil é incrível. Pois é. Não, o Gil foi uma lenda. Ele tá pra sempre. Ele tá pra sempre guardado no meu coração. É, eu acho que primeiros personagens é sempre um negócio assim, né? De virar uma coisa muito. Você tem um carinho muito grande por ele, você começa a tomar cada vez uma decisão mais imbecil que a última, porque sim, e começa a dar certo. É. Nossa, quando eu tinha o Caim, foi o meu primeiro personagem. Foi esse Ranger que eu falei que perdeu os 2 braços. Hum, E a gente tava. A gente tava na saga submarina e tal. E a gente entrou numa caverna de uns piratas submarinos e tava lá explorando e tal. E a gente encontrou tipo um cientista, um mago, só que ficava fazendo magia usando carne de criaturas pra criar outras criaturas diferentes. A gente lutou com um golem, lutou com um zumbi e tal. Aí a gente entrou numa sala e tinha um beholder de carne. E era uma perna level, acho que 4 na época, sei. 3, 4. Então a gente tava lá lutando, penando. A personagem do JP deu uma deslizada ali. Ele lançou um raio mortal e vaporizou ela. E o meu personagem, ele tava sem vida, sem cura. E não tinha nada. Acabou os potes, acabou a magia. Ele não conseguia fazer nada. Ele tava escondido atrás de uma pedra. E com a visão dela. Na hora que ele viu ela sendo vaporizada, e só deu tempo dela jogar o anel pra ele, falar o nome da cidade dela. O Caim, ele, assim, não foi nem. Na hora veio na minha cabeça, eu não tive nem tempo de pensar. Eu falei, o Caim sai de trás da pedra e corre na direção do Beholder. Aí ele correu, ele já tava com a espada amaldiçoada. Ele pulou na boca do Beholder e por dentro ele começou a esfaquear. Quando ele tava entrando, quando ele tava correndo na direção do Beholder, ele cortou um dos olhos do Beholder fora. E o Hum, Beholder agarrou ele nesse processo. Aham. Só que ele matou o Beholder por dentro. E Nossa, virou meio que uma marca registrada do Caim pular na boca de criaturas não humanoides pra matar eles por dentro. Nessa boss Genial. fight que a gente enfrentou o rei submarino foda, ele invocou 2 tubarões zumbis. E a gente tava embaixo d'água. A gente respirava por um feitiço lá que a gente tinha colocado que criava uma camada de ar em volta do corpo. Aí o Caim aproveitou a situação e pulou dentro da boca de um dos tubarões e saiu girando igual uma Beyblade, cortando ele por dentro. E finalizou o bicho assim, porque meio que virou. Eu peguei um tanto de habilidade de ataque repetido, de marca do caçador, não sei o quê. Então no ataque eu dava 5. Aí eu pulei por dentro dele e fui rasgando o tubarão e saí do outro lado. Eu fiz um sushi. Que legal. É do Era, Saltmarsh? não é de. Ah, era uma mesa do Honorato. Ah, tá. Era Revolta de Pandora, no D&D mesmo. Nossa, mas foi muito. Eu gostava muito de jogar com ele, saudades, Ele foi inclusive. seu primeiro personagem?
Foi meu primeiro personagem, foi um Ah. dos que eu mais. Nossa, eu dava uma raiva, porque eu terminava de fazer uma arte dele, aí ele perdia um braço. Fazia outra arte dele, ele perdia o outro braço. Nossa, cada semana acontecia alguma coisa. Eu Você fiz o sabe primeiro como eu me desenho. sinto tentando desenhar a galera das pares que eu narro. É, não dá, porque toda hora alguém perde alguma coisa, alguém toma uma cicatriz na cara. É. E Por isso, você, inclusive, que Linker, qual que foi o seu primeiro personagem? Ou é o seu primeiro personagem é quem é pra você o personagem que está no seu coração? Ou quem é o personagem que tá aí por quê? O meu, o meu primeiro personagem foi aquele que eu tinha falado que morreu na ponte. Aham. Assim, eu só tenho carinho por ele, porque ele foi o meu primeiro personagem. Aham. Mas personagem que eu tenho como favorito mesmo, porque ele teve um desenvolvimento, ele conheceu pessoas, conseguiu habilidades e aí eu fui me apegando e construindo a história dele, não como eu, mas como ele mesmo. Que coincidentemente também é meu primeiro personagem no Samessa, amigo, é o Katsu. Justíssimo. O que começou. O que. Pra te dar contexto, Dank. O que começou falando só bola de fogo pras coisas. E hoje em dia ele. Qual que foi a última coisa que ele fez uma batalha? Vamos ver. Não, Como assim que ele fez uma acho que batalha? não precisa nem ser numa batalha. A última coisa que ele fez no geral foi participar, foi ajudar ajudar a fazer um plano para como capturar o Mágica possuído por um espírito maligno que faz quimeras na cidade governada por um deus que não pode saber que isso tá acontecendo. só um trampo suave, assim, de bola de Eles, É, fogo, não. sequestro. atenção à flor da pele, eles descobriram que aparentemente eles tinham um companheiro de pare que eles não lembram e que não existe. Pois é, cara. E aquele draconiano branco ali. É muito bom quando o personagem sai de uma ideia muito simples e você começa a dar uma profundidade, uma personalidade mesmo pra ele, né? Acho que é meio gratificante. Pelo menos, eu sinto que eu gosto mais dos personagens quando eu faço isso, ao invés de só começar com a história dele a- no cheio, sabe? Eu gosto de quando eu crio personagem, depende, assim, depende do nível que eu estiver fazendo. Uhum. Agora que o Luca me falou, que eu sempre falo, depende, quando eu tô no podcast, eu fico sempre pensando, porque minha satisfação sempre depende. Sempre. Eu não tenho uma resposta definitiva nunca. Mas, Tudo depende, né? mas dependendo do nível, tem a diferença do quanto que tá escrito ali. Mas a Uhum. minha ideia pra backstory é a mesma ideia que eu tenho pra ficha. Eu monto a ficha pro melhor que eu tenho da ideia do personagem. Eu monto a Hum. backstory pra tudo que aconteceu na vida dele até ali. Eu não falo como ele tá sentindo e na verdade eu nem falo um objetivo. Na backstory em si tem várias coisas que podem se tornar objetivos, mas foi o que levou a pessoa a estar ali onde ela tá. Aí como ela mas aí o como ela está, o como ela é e o que ela pode se tornar, fica completamente aberto ao que vai acontecendo no jogo. Eu Uhum. deixo ele ficar solto. Não, eu tenho algumas decisões que eu vou. Eu escrevo o grosso da história do personagem, né? Família, essas coisas, como que foi a vida dele e tal. Mas eu não vou
detalhando muito pra, inclusive, às vezes encaixar com a lore de outras pessoas, sabe? Assim, não de tipo, sempre teve conectado, mas um detalhe ou outro, assim, às vezes até, sei lá, se algum parente tá vivo ou morto do personagem, às vezes eu deixo pra decidir durante a campanha, pra falar, ah, não, personagem, esse cara aqui tá vivo. Igual, sei lá, o próprio. É... Como é que fala? Kuro. O próprio Kuro. O neto dele, eu não sabia se o neto dele ainda estava vivo ou não. Quando eu escrevi a lore dele, eu falei, ele tem um apreço muito grande pelo neto e prometeu que ia se tornar um herói. Aham. Mas eu não sabia se eu queria deixar o neto dele vivo ou não pra continuar a história, vamos dizer assim, porque cada uma das escolhas tinha implicações diferentes, né? Aham. A implicação do neto vivo quer dizer que ele largou a família, largou o passado dele e tal, para seguir o sonho. E morto quer dizer que ele não tinha nada para trás, ele não tinha por que se preocupar. Mas É, aí eu decidi ficar vivo porque acho que era uma ideia mais interessante de roteiro, porque justamente o Kuro ainda tem algo, vamos dizer assim, ele tem algo para pensar antes de morrer, vamos dizer assim. Ele não pode simplesmente jogar a vida dele no lixo e a troco de tentar virar o herói que ele almeja ser algum dia. pra ser sincero, desde o início, pra mim, o irmão tava vivo. O. O Aham. irmão, o sobrinho lá. O Neto. O neto. É. Sim. Eu tenho Sim, que. mas então, era mais. Sim, é uma escolha mais segura, mas eu acho que é até mais interessante do que só matar a família do É, personagem pra sim. não ter que desenvolver depois. Eu tenho uma relação meio conflituosa com esse negócio de decidir, do jogador decidir depois se alguém tá vivo ou morto. Uhum. Porque se já estiver explorando a backstory dele ativamente, Sim. já vai. O mestre, seja eu ou qualquer outra pessoa, já vai ter pensado em todas essas coisas. Aí se a pessoa mudar Aham. depois, é meio. Ah, não. Quando é mais direto, assim, é beleza. Mas, por exemplo, quando é mais um detalhe, assim, da história, Ah, sim. eu fico mais. Assim, quando é um ponto solto, quando é coisa central da história. Igual, por exemplo, quando eu fui perguntar do ponto de virada da moralidade do Kuro, eu perguntei pra você uma batalha historicamente acurada pra entrada dele, assim, nesse Aham. mundo de piloto de mecha. E coisas do tipo, eu sempre fui, assim, mais nas pontas que eu vou deixando pra completar conforme eu vou fazendo o personagem, principalmente pra poder ver como é que vai ser a personalidade dele, pra ver se vai combinar com o que eu tava imaginando, porque às vezes eu tenho que reimaginar um pedaço do passado do personagem porque não combina com o que ele tá fazendo no momento, sabe? Aham. Acontece bastante isso. Inclusive aconteceu até com aquela mesa de Cyberpunk de eu ter feito o personagem querer se tornar um grande líder do submundo porque a família dele tinha sido morta por Edge Runners, como é que fala? Os bandidos de Night City. Aham. Aí ele falou, pô, agora eu quero estar no controle desses caras pra eles não fazer mais merda. Só que agora ele tá justamente fazendo merda com a turma dele em Night City. Então fica. Os personagens vão mudando, assim, conforme a gente vai escrevendo. Às vezes eu tenho que olhar um pouco pro passado e às vezes até deixar as mesmas coisas pra justamente fazer esse conflito de moralidade, né? De assim, eu me tornei o que eu não queria ser e Ah, tal, o que sim. eu odiava. Fica umas ideias legais, assim. E até a própria morte do Kuro, aquela hora, foi uma foi uma situação que o personagem não queria que acontecesse, né? Era Aham. frustrante pra ele morrer naquela hora. Ele ainda não tinha chegado no patamar que ele queria, ele não cumpriu a promessa que ele tinha feito. Sim. Eu, sinceramente, acho muito legal tanto matar personagem quanto morrer em personagem. Mas do É, jeito certo. sim, sim. Matar o personagem, no caso. Morrer pode ser de qualquer jeito. Porque é só morrer de um jeito legal. Sempre que eu crio um personagem, eu penso assim, qual seria o jeito dele morrer? Como ele morreria? Às vezes eu penso nisso. Até o Caim mesmo, a morte do Caim, eu tava planejando pra ser ele libertar o poder da divindade lá, que ia consumir metade da vida dele, o HP do personagem mesmo, Aham. e ele se aposentar depois. Se ele não morresse no combate, ele se aposentasse. Porque aí ele ia ter um puta de um buff muito louco, mas depois não ia ter muito mais que ele pudesse fazer, tá ligado? Uhum. Linker, eu notei que a Nano fez uma pergunta ali. E como você tá mais quieto só olhando,
você vai ficar incumbido de tanto ler a pergunta na voz da Nano, quanto ser o primeiro a responder. Na voz da Nano, vamos lá. Mas, Inventa uma voz pra Nano. Você consegue. tá. É, é, às vezes eu tenho um problema muito sério, muito sério em loja de personagem, que eu faço muito linear ou com problemas que podem ser resolvidos por outro. Tá fazendo aquele assim. Às vezes. Tá transitando entre o Lula Molusco e o modulador de voz dos anos 2000. É, o que estranhamente não acontece com um personagem, com uma personagem específica minha. O que vocês aconselhariam para entregar uma backlog mais fluida ou fácil de se entregar para um game? Nossa, antes de você responder, porque você é o primeiro a responder, Link, eu preciso muito que você repita a palavra fluida, porque eu achei muito legal o jeito que ela ficou Não, nessa voz. foi incrível. Floyd. Flor. Fluida. É que bom que ela foi flor. É. Eu adorei. Mas certo, qual a sua. É, eu queria saber qual que é a sua. O seu pensamento sobre isso, Linker. Como jogador. Porque você. É, você tem vários personagens. Seus personagens têm histórias diferentes. E pelo menos disso que você passou pra mim, né? Eu não sei se você imitou a história do Katze pra algum outro aí. Mas os personagens que você me passa sempre têm histórias diferentes. Alguns deles demoram um pouquinho pra ter história, mas todos eles têm história. Eu queria saber qual que é a sua ideia sobre isso aí. Como personagem, O que você aconselharia, o que você aconselha pra deixar uma lore fluida ou fácil de ser entregue pro mestre, na sua opinião? Não, desculpa, não fluida, fluida. é, assim, ah, entregar uma lore que seja mais bem, bem mastigada, bem, ah, bem mastigada, bem com detalhes e de vez em quando você pode colocar uma frase ou uma cartinha com um textinho que um personagem fez pro outro. Que isso, na minha opinião, deixa a lore um pouco mais viva, digamos assim. Porque mostra a interação entre os personagens, podendo não ou ser com a família, entre amigos, conhecidos, enfim. Uma coisa que eu fiz não muito recentemente, mas foi do último personagem que eu entreguei a história, que foi de entregar a história da família. Antes de chegar nele, eu entreguei a história da família dele, Hum, para ter um pouco mais de detalhes, que o mestre consiga manejar isso mais facilmente, ou consiga colocar detalhes em alguma
em alguma sessão que eu possa explorar ou algo assim. Uhum. Bom, eu concordo com tudo que você falou. Não, É, ele é uma coisa eu sempre vou interessante. falar com depende, mas eu quero primeiro o. Vai primeiro o Dan que é de chegar no meu depende. Tá, pra criar personagens que tenham uma lore mais fluida, eu trabalho meio que no esquema de ponto-chave. E eu trabalho isso até com. Fora de sistema de RPG, né? Eu trabalho com. Quando eu vou escrever minhas próprias histórias de quadrinhos, essas coisas, eu escrevo baseando a vida dos personagens em ponto-chave, deixando lacunas pra usar depois, caso eu precise, ou o mestre precise. Porque, por exemplo, eu escrevi um personagem que é um lutador, é um piloto de mecha, lutador, e ele é um catador. Ele conserta o mecha dele, é, pegando peça de campo de batalha, abandonado e tal. E com isso, você não precisa detalhar o que, que ele vai achando em cada campo de batalha. Você deixa pro próprio mestre ir usando. E aconteceu isso numa sessão que o Diego tava mestrando, que a gente encontrou uma criatura e o Diego falou: Ó, você lembra dessa criatura? Você já viu ela uma vez quando você tava em um campo de batalha abandonado e você sabe mais ou menos como que ela funciona. Você vai dando esses espaços pro mestre ir completando a história, mas você vai também deixando pontos específicos que você quer do personagem. Que você mantém, você não deixa a história tão linear, mas você também não deixa ela tão vaga. Você faz uma coisa que tem os pontos certos ali pra você entrar, mas você deixa uns espaços pra poder ser explorado durante a campanha de fato. Eu pelo menos gosto de fazer desse jeito. Isso aí. O que eu ia falar do depende. O depende é o depende do mestre. Tem mestre que prefere uma história mais completa, tem mestre que prefere a coisa Uhum, em tópicos. Depende da proposta que for a aventura. Se for uma sim. campanha, algo que possa ser explorado individualmente, que você possa envolver a sua party, é sempre legal. Uhum, Se for um one shot, a sua história não precisa ser muito complexa. Se for uma mini campanha, a sua história pode não ser uma coisa que vai envolver diretamente a aventura, mas pode ser uma coisa que afeta por trás só a psique do seu personagem, só como ele pensa, como ele age. Se a pessoa souber da história dele, vai saber o porquê que ele tá agindo de uma certa maneira. O que uhum, você tem que tomar cuidado é exatamente o que você falou, né? A questão de. É, a questão de se a sua backstory vem com problemas que o seu personagem teve, e você nessa mesma backstory envolve pessoas que conseguiriam facilmente resolver esse problema e teriam motivos para, você tem que incluir o porquê não fez. uhum, Ou você tem que estar aberta a. Você tem que estar aberta ao mestre falar o porquê não fez. Porque uma coisa que você tem que lembrar, que é muito importante, é que o que você escreve na sua backstory é o que você sabe sobre a sua história. Se você escreve que, não, a minha mãe tinha capacidade de fazer cidades se levantarem do chão e vaporizar montanhas, e eu tô fugindo, e eu tô na party aqui porque eu tava fugindo de um urso. Eu tive que fugir de casa porque tinha um urso, sabe? Você não deixou espaço pro mestre. Primeiro que você criou basicamente um deus ali, né? E aí, assim, a maior parte dos cenários isso aí não vai funcionar. E também ela resolveria o problema do urso muito rápido. Outra coisa, só tangente, não é estranho que isso não aconteça com uma personagem específica sua, é porque essa personagem específica é de mais de 70 mil anos atrás, todo mundo que ela conhecia morreu. Então, assim, não tem como. é, é, não, é meio difícil a história dela impactar tanto assim. O pessoal ter resolvido o problema dela se todo mundo morreu e o problema dela é novo. Mas o que eu geralmente faço, eu tento passar a ideia temática do uhum, personagem e os pontos principais do que foi o passado, o que, que moldou o personagem pro jeito que ele tá. sim. Isso pode ser físico, pode ser psicológico, mas geralmente eu faço uma pequena história narrativa com que conte tanto o
tanto o que ele passou, quanto o que ele estava pensando sentindo enquanto ele passou, para passar uma ideia mental do para passar uma ideia mental do que é a temática. Se eu crio um personagem que sofreu a vida inteira e agora traz esperança, a história dele vai falar sobre esse sofrimento e terminar com essa esperança. Para quando a pessoa olhar aquilo, ela sabe tudo que é importante da história, mesmo que sejam só 3 páginas, sabe tudo que é importante da história e sabe da temática. Assim, qualquer coisa que o mestre for introduzir sobre aquele personagem vai ser condizente com o que eu estava pensando, porque vai estar condizente com a temática. E aí você tem que ter certeza de que o seu mestre sabe lidar com aquela temática. Você faz um personagem com uma temática política e com intriga de nobreza, você tem que ter certeza de que o seu mestre sabe lidar com intriga de nobreza e política. Eu digo isso porque eu tive que dar um curso de intriga de nobreza e política para um mestre meu disso. Porque ele queria mexer com a minha história e ele tava assim, como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Eu não tenho certeza. E aí eu tive que ajudar a saber essas coisas. Estuda a É, Revolução Francesa, na dúvida dá certo. exato. Na dúvida, a Revolução Francesa é perfeita nisso. Mas temática, tenha certeza da temática, tenha certeza dos seus pontos-chave, seja aberta a mudanças. Porque uma coisa que o seu personagem sabe não necessariamente é verdade. Pode ser perto dela, mas é a verdade percebida e não a verdade verdadeira. E se você tiver um NPC que seja muito forte, dê motivos para que ele não tenha resolvido seus problemas. Isso pode ser uma mãe superpoderosa falando que ela não vai te ajudar porque você tem que resolver os seus próprios problemas. Pode ser um vilão que ele é o motivo de você ter feito alguma coisa. Ou pode ser alguém que foi literalmente incapaz de resolver um problema seu. Então isso te faz precisar de outra coisa. Existem mesas e situações em que você ter uma série de NPCs que podem resolver qualquer problema é aceitável. Mas essas mesas, geralmente, o foco delas não é a complicação da aventura. É a realização das conquistas. Sem muita dificuldade. Porque tem gente que prefere isso. Principalmente quando quando o enfoque é mais no romance da situação está sendo feita. Não no romance, eu estou dizendo da parte sonhadora dela tá acontecendo, Sim, em vez de sim. querer ter o real sentimento de conquista, de eu conseguir. Uhum. É a diferença do autoclicker e de um videogame de Dark Souls, por exemplo. Dark Souls, quando você derrota, você fala: nossa, eu derrotei! Eu sou incrível, eu consegui! Ah! Você ouviu o boys falando maldito seja, e virando pó, e você levanta da cadeira com as 2 mãos pro alto e fala, é isso, caralho! É por Matei! isso que eu tô há 2 horas aqui. Enquanto no autoclicker, você vai assim: nossa, olha que legal, eu matei 4 bosses aqui, ó. Olha o tanto de dano que eu tô dando. E Olha. é legal de jeitos diferentes. Então, são 2 jogos diferentes, você tem que analisar quando você tá fazendo. Conversa com o mestre. É É, tudo com base de conversa. Conversa com o acho mestre, que essa é a conversa com os outros solução jogadores. maior. Mas isso também entra na parte de adaptação. O Linker falou que o personagem dele, o Katz é um personagem que é importante pra ele, porque o personagem evoluiu, ele fez amigos, ele fez contatos, ele mudou o que ele estava fazendo, ele começou a pensar como ele mesmo. Não tenha medo do seu personagem mudar da sua ideia inicial. Usando o Katz como exemplo, o cara que era pra ser o solitário, era pra ele não ter pra ele não ter amigos, bola de fogo pra resolver o problema. Dunk, você não sabe disso, você vai saber agora, porque ele chegou no orfanato, olhou pra uma criança e falou: nossa, eu vou adotar 10. Fofo. Ele adotou 10 crianças, aprendeu o simulacro pra poder ter o simulacro cuidando das crianças e ainda poder sair em aventura.
E, é, e depois ele ainda teve um caos de viagem no tempo, morreu no futuro e teve a alma reconstruída no presente pra poder sobreviver. Não, trampo suave. O cara da bola de fogo. É, pior que eu conheci um cara assim. O cara fez o Paladino Sim, o Paladino Ferreiro, que sabia ler pedra. Aham, Aí eu. E, tipo, a lore dele era só isso. E a única coisa que tinha acontecido era que os pais dele tinham abandonado ele. Não era meu personagem, era de um amigo meu. sei. Aí o mestre olhou pra situação e falou: Tá, você é um paladino. Então você tem que adorar uma divindade. Então vamos fazer o seguinte. Aí o cara que era só um paladino normal virou um paladino que tinha uma forte conexão com o deus da forja daquele universo. Os pais dele não abandonaram ele, levaram ele para um convento dos anões, adoradores da forja, para que eles ensinassem o anão o anão criança a poder controlar melhor seus poderes, sua canalização de divindade e tal. E o cara saiu de ser um completo desconhecido pra um puta de um herói que conseguia forjar um monte de arma foda, e não sei o quê. E porque deram liberdade, porque o cara conversou com o mestre, foram se acertando e conseguiram chegar num consenso que ficou legal. Isso é um resultado muito bom. E essa Já vi mudança pode também. acontecer enquanto tá fazendo o personagem e pode ser bem depois. Também. Não, essa mudança aconteceu no meio da campanha. A gente Aham, começou a campanha. Ou a gente só sabia que ele era um paladino, a gente não sabia o que ele fazia. Aí do nada ele falou, pô, vou comprar uma forja portátil aqui no mercado e, sei lá, deu um flashback nele dessa situação toda e ele despertou o canalizar divindade e começou a forjar arma, forjar um monte de coisa. Era muito. Foi legal, assim. É legal quando esse tipo de coisa acontece. É legal quando você ajuda o mestre até a criar o próprio mundo dele. Ele dá é, uma completada. O meu personagem fez parte de uma facção. Ah, não tem uma facção assim, vamos criar uma então. O resumo de como você faz um personagem diferente, né? Nos aspectos que você quer encaixar é fale com o mestre. é. Você consegue se acertar muito bem Eu nessa hora. garanto que independente do quão detalhado for o mundo, tem espaço pra você crescer. Tem Exatamente. espaço pra sua história ser encaixada. Eu sempre falo que assim, o meu mundo você pode pegar um dardo, atirar e eu te digo quem mora ali. Mas é, isso isso é verdade. Você tacar um dardo, eu te digo o nome de quem mora no lugar que você tacou o dardo. Mas isso não significa que o cara existiu sempre. É só que eu me acostumei muito a improvisar a coisa. Sim. O, o detalhe é, isso continua sendo verdade, mas para testemunhas de Uchiha, por exemplo, o nome de uma das pares é porque eles disseram que eles para convencer os entes de que eles não estavam ali para roubar os corpos dos entes, o que eles estavam ali para fazer. É, eles disseram que eles tinham sido enviados como representantes é, de um arquifei chamado Uchiha. Então eles eram as testemunhas de Uchiha. Mas os testemunhos de Uchiha, eu tem dois personagens que são de países que não existiam e agora existem, tem história envolvida no mundo inteiro. Sim. Porque você sempre tem espaço para fazer essas coisas. E um Uhum. deles era para ser um lutador simples com uma arpia de estimação e hoje em dia em um nível, é um nível de diferença, ele ele tá assim infectado por um fungo amaldiçoado, ele consegue falar com fungos, ver rosto em árvore e consegue levantar animais mortos-vivos como servos. Não, de um nível para outro as coisas podem mudar muito em um personagem. Aham. É muito legal isso. Mas infelizmente com isso, a gente chega no fim do episódio de hoje. Algum de vocês tem uma colocação extra? Acho que não, acho que foi bem Eu completo. tenho uma pergunta, na verdade. Manda. Vai, manda. É, qual seria o critério ou
Ou a coisa que vocês falam. Esse personagem tá me mostrando que ele tá evoluindo. Boa pergunta. Como mais ou menos vocês decidem isso? Eu acho que É, é quando eu. pode falar. Pode falar primeiro, Diego, se Não, você vai quiser. primeiro, porque eu O... sou. Tá. Eu acho que é quando eu começo a saber, a tomar as decisões rápido. Quando, sei lá, acontece uma situação e eu já respondo exatamente o que o personagem vai fazer, sabe? Porque eu sinto que eu consegui criar alguém ali, tem uma pessoa ali, tem um ser, tem uma lógica por trás dele, não é só uma coisa que eu tô tentando fazer, o que que vai funcionar. Ele já funciona por conta própria, ele já tem as motivações, ele já tem o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele prefere. Eu acho que é nesse momento que eu sinto que o personagem evoluiu pra mim, pelo menos teve a primeira evolução dele, assim. Pra mim é parecido. É quando eu discordo com ele. É, tem isso também. Quando É, você faz um negócio, você não faz porque você quer, você faz porque você sabe que o personagem vai fazer. eu acostumei a fazer essas coisas muito rápido, mas isso acontece para NPC. Tem uma fala que eu falo até hoje que foi inventada por uma NPC. Eu não falo que foi inventada por mim, ela foi inventada pela NPC. Que ela era uma. Ela lia cartas para ver o futuro, e aí perguntaram para ela assim: Nossa, mas isso aí tem chance de acontecer? Ela, olha, o futuro é uma certeza incerta. Você sabe o que É, vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer antes, durante ou depois. Então é uma certeza que isso. vai, como vai, não. E ela que inventou esse negócio do futuro é uma certeza incerta, e agora eu falo isso, porque ela que inventou. O personagem decidiu. E já aconteceu comigo também. Eu acho que o maior exemplo que eu tenho, de fato, de personagens que eu sinto que evoluíram muito sem eu botar tanta. Não sei se posso falar, botar a palavra esforço, mas eu não sei se tem outra palavra que eu posso colocar no lugar. Mas é o Jin de Cyberpunk. Porque chegou um momento que eu tava vendo o nascimento de um psicopata na minha frente. E eu não tava conseguindo parar ele, porque eu continuava jogando e eu tava falando, não, ele é desse jeito, esse é o Jin. Chegou uma dupla não, chegou um quarteto de contrabandistas que tentaram matar o Jin e os caras que ele contratou pra tentar roubar um container, porque eles queriam o conteúdo do container, só que um container tava com material explosivo na porta. Quem tentasse abrir ia morrer, basicamente. Uhum. Aí o Jin viu que tinha alguma coisa errada e abriu e fez uma corda improvisada pra abrir de longe. E ainda assim eles tomaram um puta dano da explosão. Quando chegou os caras que armaram essa emboscada pra ele, ele foi conversar com o cara que contratou ele pra pegar esse container e no meio, e ele puxou um cigarro pra fumar antes dos caras descerem do carro. Enquanto eles estavam conversando, ele viu que o cara ainda tava desdenhando dele, diminuindo ele, tratando ele de fato como se ele fosse, sei lá, só o cara que tinha que ter morrido na explosão. Ele pegou o cigarro que ele tava fumando, jogou no peito do cara e puxou a pistola. E eu não queria fazer isso, porque eu pensei, porque tinha um cara do lado do Jin com uma 12 e o cara do outro lado tava com um rifle de assalto. O Jin provavelmente ia ter morrido naquela cena. Mas o Jin, ele tava tão incomodado com a ideia de ter sido passado pra trás de novo, que ele falou: Foda-se, eu não vou ser passado pra trás agora, eu não vou ser tirado pro otário. Aí ele foi lá e matou o cara. E ainda saiu vivo. E acho que é nesse momento que eu sinto de fato que assim, o personagem evoluiu pra caralho. Porque você faz um negócio que você não queria nem um pouco tá fazendo, mas você fala, é o personagem que quer que faça assim. Ele só faz. Quando o personagem vai tomar uma Ele só decisão, você faz. fala assim: Por que você tá fazendo isso? Você é burro. E ele faz. É, Exatamente. é a cabeçada do Minotauro. Quando o seu personagem tem a sua própria cabeçada do Minotauro, você sabe que ele tá vivo. É, com certeza. Mas com isso, porque o Linker tem que trabalhar amanhã, então não Uhum. posso segurar ele Pois aqui por é. muito tempo. Puxa É, vida. eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou aí pra assistir pode ganhar o seu ponto de brownie. É, lembrando, daqui a 15 dias, outro mesa de mestre. Nós temos vários
vários temas propostos, algum deles a gente vai jogar, ou a gente fica aqui papeando sobre a história dos nossos personagens, o que é bom também. Até mais! Até mais. Até.